salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje eu trago para vocês a história do João I, também conhecido como João Tizimisces, e que se tornou um imperador bizantino após ele eliminar o seu tio Nicéforo II e usurpou o trono. Porém, demonstrou ser um usurpador extraordinário. Vamos saber como foi a história do João. Mas antes, não esqueça de dar um tapote no like, compartilha com a galera que ajude mais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade. Esta aqui é a saga bizantina. Então, se você caiu por acaso neste vídeo, existem muitos outros anteriores a esse que você pode assistir para poder entender melhor essa história. Ou caso você prefira, você pode assistir a qualquer um dos outros vídeos que estão aqui na videoteca do Zelota com várias civilizações da antiguidade e também as outras sagas como a saga romana. E para ficarem sabendo das novidades do canal, me sigam no Instagram, @ozelota, onde lá vocês também podem participar das enquetes para escolher os temas dos vídeos especiais e também assistir ao meu quadro do Curta com o Zelota, onde eu faço um conteúdo extra dos vídeos aqui do canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais das metas de inscritos e sábado às 17 horas com a saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, com muito conteúdo, sem enrolação. Vamos para a história do João Tizimisces, e ficou conhecido como o João I, ele que reinou de 969 até 976. Ele que era de origem armênia, da família Curcuas. O seu nome Tizimisces é armênio, né, e significa bota vermelha ou baixa estatura. Acredita seja mais pela segunda alternativa. Ele nasceu por volta de 925 na região de Semisjezeg, na Armênia. O pai era desconhecido, mas o que se sabe é que ele fazia parte da família Curcuas. E a mãe dele era irmã do Nicéforo II Foca, né, da família Focas. Então uma junção de duas famílias extremamente tradicionais na aristocracia militar bizantina e que vieram lá da Capadócia, assim como nós tivemos um exemplo, o João Curcuas, que a gente viu alguns vídeos atrás aqui na saga bizantina. Bom, dizem que ele era baixo, então refere-se ali ao seu apelido no começo, agora no iniciozinho do vídeo, como eu falei, mas tinha um bom porte físico, ele tinha cabelo e barba ruiva e olhos azuis. Dizem que ele era um homem que era muito atraente para as mulheres. Ele se alistou no exército muito jovem e, sob o comando do tio dele, o Nicéforo II, que era inclusive o seu instrutor na arte da guerra, ele foi participando de vários combates. E aí gradativamente foi subindo, né, de cargo, foi tendo a sua ascensão dentro do exército bizantino, né, essa hierarquia militar. E antes dos 25 anos, ele já estava comandando a tema da Armênia, né, onde era o tema de onde ele veio, né, sua tema de origem. E aí ele se casou com a Maria Esclero, que era a sobrinha de Bardas Esclero, o que o aproximou desta outra família que também tinha tradição militar no Império Bizantino. Pouco se sabe sobre a Maria Esclero, mas o que se sabe sobre ela é que ela havia falecido antes da ascensão do João ao trono e que era conhecida pela sua beleza e sabedoria, e que também eles não tiveram filhos. Bom, então antes da sua ascensão, como nós vimos nos vídeos anteriores, tivemos aquele período das guerras entre os bizantinos e os árabes da dinastia Abássida. E os abássidas eles estavam passando por uma crise que levou a um desmembramento dessa dinastia, formando outras dinastias. Entre essas dinastias nós tínhamos a Radamânida, que tinha como a sua sede Alepo, onde eles fundaram seu emirado. E o fundador dessa dinastia era o emir Seifé al-Dawla, que significava espada da dinastia. Esse cara que foi, inclusive, derrotado pelo Nicéforo II, como a gente viu no vídeo anterior. A Armênia ela era fronteira entre o Império Bizantino
e o Império Árabe. E João defendeu muito bem o território bizantino enquanto ele estava governando a tema da Armênia. Bom, em 962 ele juntou seu exército, o exército principal, ao lado do seu tio Nicéforo II, né, que veio a se tornar imperador, e derrotaram os árabes, né, foi essa batalha de Alepo, onde foi feito um acordo vantajoso e os bizantinos garantiram ali a sua segurança na fronteira por alguns anos. Inclusive o Nicéforo saqueou lá o palácio do Aldoalá. Bom, João ele vai se destacar lutando ao lado do Nicéforo II, como também em algumas batalhas em que ele comandou sozinho as tropas. E entre essas batalhas, damos destaque à Batalha de Raban, que aconteceu em 958. Ele ficou bastante popular entre as suas tropas, ganhando uma reputação muito boa por tomar a iniciativa em algumas batalhas, o que fez com que essas batalhas tivessem seu curso modificado, dando favorecimento ali aos bizantinos. Quando Romano II faleceu em 963, ele incentivou seu tio a ocupar o trono. Então falei que ele se colocou como o protetor do Basílio II e do Constantino VIII. E aí ele ajudou Nicéforo a subir ao trono. Então, uma vez que Nicéforo se torna imperador, ele retorna para defender as fronteiras orientais. E aí aconteceu depois de um tempo aquela intriga toda, né, que a gente viu no vídeo passado, que o Nicéforo II estava achando que o João estava tramando alguma coisa contra ele, estava com um ar conspiratório, e acabou exilando o João e retirando dele a sua posição, né, como ali o governador na Armênia. E aí o que aconteceu foi que a Teófana, como eu disse, acabou trazendo o João de volta, já que ambos tinham um caso, né? Era um relacionamento extraconjugal que a Teófana tinha com o João, enquanto ela era casada com o Nicéforo II. Bom, ele se juntou no João com outros generais que estavam insatisfeitos com o Nicéforo, entre eles o Miguel Burtis. E aí eles armaram contra Nicéforo para mandá-lo para a terra dos pés juntos, e foi o que aconteceu. E aí o João acabou sendo coroado pela sua própria tropa no dia 11 de dezembro de 962. Bom, logo após a sua coroação, o João Tizimices já teve que lidar com uma rebelião que foi da própria família dele, a família Focas, né? No caso do lado da parte de mãe. E aí o que aconteceu foi que o Bardas Focas, que era primo do João, ele era filho do Leão Jovem, Leão Focas o Jovem, ele fez essa rebelião por conta do que aconteceu com Nicéforo II e de que o substituto do Nicéforo II deveria ser um membro da família Focas. E aí o João Tizimices ele envia o tio da sua primeira esposa, que já era falecida aqui né, quando ele se torna imperador, né, que era o Bardas Esclero, para subjugá-lo. Né. Essa rebelião aconteceu por conta dessa escolha do João como imperador, que foi feito pela própria tropa dele quando ela estava estacionada em Cesareia. Bom, a rebelião foi contida e o Bardas acabou sendo preso, foi exilado por 7 anos com a família dele na ilha de Quios, na Grécia. Esses exílios sempre são em ilhas paradisíacas, né? Pelo menos não tem mais essa coisa de cegar e arrancar o nariz, mas quando ficar numa ilha dessa tá ótimo. E aí o João, ele casou-se com a Teodora, que era filha de Constantino VII. Recorda, era a única filha que ele teve, né? E aí justificou a sua usurpação pela habilidade que ele tinha em repelir inimigos. E ele não estava errado, ele realmente tinha uma grande habilidade com relação a isso, mas a gente vai ver aqui no decorrer do vídeo. Bom, primeiro ele fez um acordo de paz em Alepo, né, com os Adamadas, né, para fazer um tratado de Safar. Esse tratado ele tornou Alepo um estado subordinado a Constantinopla, e então eles teriam que pagar tributos a Constantinopla, ao Império Bizantino,
e os imperadores bizantinos iriam escolher quem seriam os emires que governariam Alepo. Alepo se tornaria um ponto estratégico de defesa contra outros árabes. Então eles estavam usando árabes contra árabes. Os caras já tinham se desentendido lá atrás, né? E aí também aconteceu um combate, né, contra os russos de Kiev, que resolveram atravessar o rio Danúbio em 670, e de lá eles acabaram migrando para a Trácia, de onde eles foram expulsos, e aconteceu a Batalha de Arcadiópolis. Os russos eles tiveram alguns aliados, como os búlgaros, os magiares e também os pechenegues, que nós vimos lá atrás no vídeo do Romano I, ou no vídeo anterior do Romano I, né, quando ele teve justamente esses pechenegues que não foram para a batalha que estava sendo esperada lá com o Leão Focas o Velho. Enfim, acho que foi no vídeo da Zoe Carbonopsina, para ser mais preciso aqui para vocês. Bom, aí aconteceu que ele cruzou a Trácia e sitiou a fortaleza de Dorostolon em um cerco que durou 65 dias. E foram 65 dias de batalhas também. Então ele derrotou o príncipe russo, que era o Evistoslau I de Kiev, onde foi feito depois um acordo de paz. Os russos entregaram suas armas e armaduras em troca de suprimentos, de comida, para poderem retornar até a Rússia. O João ele retorna para Constantinopla e, para celebrar a vitória, ele manda construir a igreja de Cristo Calce, que foi para abrigar aquela imagem de Cristo que foi pega e trazida para Constantinopla, e ela ficava em cima do portão Calce, um dos portões do palácio. E aí foi feita essa igreja para colocar essa imagem. Naquela batalha contra os russos que eu mencionei agora há pouco, o imperador búlgaro Boris II estava entre os aliados e acabou sendo preso. E ele era filho do Pedro I e também da Maria La Capena, que era filha do Romano I. E aí o Boris ele foi destituído do título de imperador, se tornando um mestre de ofícios bizantino. E como compensação pelas despesas de guerra, os bizantinos pegaram as terras que ficavam na Trácia e também na Moésia, que fizeram parte agora do território bizantino e que teriam governadores bizantinos nesse território. Também aconteceu um outro fato, que foram os bogomilitas, que foram 200.000 bogomilitas que João realocou na Trácia, esse território recém-conquistado. E esses bogomilitas eram quem, pelo amor de Deus? Era uma seita agnóstica que surgiu no primeiro Império Búlgaro. Então essa seita ela foi inspirada naquela seita dos paulicianos que a gente viu lá atrás, que era uma seita agnóstica, que era inspirada em alguma coisa de Paulo, né, do apóstolo Paulo. Então os caras criaram essa seita, mas ela era considerada agnóstica. E aí o João ele suspeitava de que esses bogomilitas eles estavam simpatizando com os árabes, os muçulmanos no Oriente, e poderiam ser um problema. Então ele acabou antecipando uma situação que poderia vir a acontecer. E aí em 972 o João ele começa a sua grande campanha avassaladora contra os árabes, os abássidas mais especificamente. Então ele começa a campanha contra os abássidas e seus vassalos, atacando a Alta Mesopotâmia. Mas depois desse ataque viria aí um outro ainda maior, que aconteceu em 975. E essa campanha ela iniciou na Síria e ele saiu conquistando diversas cidades, como as cidades de Emesa e Damasco na Síria, Tiberíades, Nazaré, Cesareia Marítima em Israel, Sidom, Beirute, Biblos, Baalbek e Trípoli no Líbano, e só não conseguiu tomar Jerusalém. E aí depois dessa campanha militar vitoriosa contra os árabes, ele acabou falecendo repentinamente em 976, durante a sua viagem de retorno.
e aí foi sepultado na igreja de Cristo Calce que ele havia mandado construir. Bom, algumas fontes indicam de que o João foi envenenado pelo Basílio Lacapeno, que era o camareiro e também era aquele filho bastardo do Romano I Lacapeno, né? E aí aconteceu que o João ele havia descoberto que o Basílio Lacapeno ele havia enriquecido de forma ilícita. Então ele iria retirar as terras e a riqueza do Basílio. Então ele já acabou dando um fim no João Tizimices. Bom, João ele deixou toda a sua riqueza para os pobres e para os doentes. Ele acabou sendo sucedido pelo seu pupilo, e ele era seu protetor, o Basílio II, o matador de búlgaros, que era co-imperador desde 960. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora na quarta-feira com o nosso especial de 2.000 inscritos, em que vou refazer aquele vídeo que eu prometi sobre a rebelião judaica de 66. Então vamos ver um vídeo com uma qualidade melhor, porque vocês merecem. Eu vou tirar inclusive aquele vídeo do ar depois. Mas enfim, então a gente vai se ver aí também na segunda com o Curta com Zelota, e eu vou falar um pouco sobre essas homenagens que foram feitas ao João Tizimices, esse usurpador extraordinário. Então a gente se vê agora na quarta no canal, aqui no canal. Um abraço do Zelota, até lá, falou pessoal.